Tem memórias que doem mais que cicatrizes. Como aquela tarde chuvosa de setembro, quando meu próprio filho me olhou, não como a mãe que o criou, mas como um problema a ser resolvido. Me chamo Marlene, tenho 68 anos, e nunca imaginei que envelhecer significaria deixar de ser pessoa para virar um fardo inútil. A chuva batia nas janelas da casa que comprei com o meu falecido marido Augusto, há mais de 30 anos. A mesma casa onde criei Ricardo, nosso único filho. Aquela tarde, enquanto eu regava minhas violetas, pequena rotina que mantinha desde a partida de Augusto 5 anos atrás, ouvi a campainha tocar. Era Ricardo, com Vanessa, sua esposa de 5 anos. Que surpresa boa! Sorri, genuinamente feliz. Visitas deles eram raras desde que se mudaram para o condomínio fechado do outro lado da cidade. Entrem. Acabei de fazer bolo de laranja. O rosto de Ricardo tinha aquela expressão que aprendi a reconhecer desde sua adolescência, quando queria algo, e já havia ensaiado como conseguir. Sentaram-se no sofá da sala, recusando o bolo. Mau sinal. Ricardo nunca recusava meu bolo de laranja. Mãe, precisamos conversar sobre o seu futuro, ele disse finalmente, depois de comentários sobre o tempo e perguntas educadas sobre minha saúde. Estamos preocupados com você morando sozinha depois do AVC leve, que teve mês passado. O AVC havia sido realmente leve, como o próprio Dr. Mendes confirmou. Tive uma pequena dificuldade na fala por alguns dias, mas me recuperei completamente. Continuava cozinhando, cuidando do jardim, indo à igreja e ao grupo de leitura semanalmente. Minha independência estava intacta. Ricardo, querido! Já conversamos sobre isso. Foi só um susto. Estou perfeitamente bem. O médico mesmo disse. Tá. Encontramos um lugar perfeito onde a senhora terá assistência médica 24 horas e companhia constante. Vanessa interveio, mostrando-me um folheto colorido do Residencial Bela Vista. É um investimento no seu bem-estar. Considerando sua idade e condição, algo na maneira como ela disse condição, fez meu estômago revirar. Que condição? Estar viva aos 68 anos? Ser viúva? Ou simplesmente ocupar uma casa de 3 quartos em um bairro valorizado? Agradeço a preocupação, mas estou feliz aqui. Esta é minha casa, onde guardo minhas memórias com seu pai. Meus amigos estão por perto. Minha igreja. Meu jardim. Mãe. Ricardo suspirou como se explicasse algo muito óbvio a uma criança teimosa. Não é questão do que a senhora quer, mas do que precisa. Já viu o que acontece com pessoas da sua idade que sofrem quedas vivendo sozinhas? Ficam dias no chão até alguém encontrar. Mas eu não caí. E tenho o botão de emergência que você mesmo instalou. Apontei para o pequeno dispositivo que carregava no pescoço. A discussão continuou, com argumentos cada vez mais insistentes. Percebi que não era uma sugestão. Era um plano já em andamento. Eles já haviam visitado o lugar, falado com a administração, até escolhido um quarto. Com vista para o jardim, como a senhora gosta, disse Vanessa. Como se isso compensasse arrancar-me de meu lar. Resisti por 2 semanas. Ricardo aparecia quase diariamente. Às vezes com Vanessa, às vezes sozinho. As visitas começavam com conversa casual e inevitavelmente terminavam no assunto do residencial. Telefonava várias vezes ao dia, perguntando se eu tinha tomado os remédios, se havia comido direito, se não estava me sentindo tonta. Uma dessas tardes, enquanto me preparava um chá na cozinha, ouvi Ricardo no telefone na sala, acreditando que eu não conseguiria escutar. É inútil discutir com ela, Vanessa. É um fardo teimoso. Talvez seja a hora de considerar as outras opções que o advogado sugeriu. Um fardo teimoso. Um fardo inútil. As palavras perfuraram meu coração como agulhas. Em segundos, dezenas de memórias inundaram minha mente. Eu, acordando às 4 horas da manhã para preparar marmitas e depois dar aulas em 2 turnos para pagar a faculdade de Ricardo. Eu, abrindo mão de uma oportunidade de mestrado em outra cidade, porque ele ainda era adolescente e precisava de estabilidade. Eu, hipotecando esta mesma casa para ajudá-lo a abrir seu primeiro negócio,
que faliu 6 meses depois. Nunca o cobrei por nada disso. Era meu filho. Sacrifícios faziam parte do amor. Na semana seguinte, cedi. Não por acreditar que era o melhor para mim, mas por exaustão emocional. Quando Vanessa disse: pense no Ricardo, no estresse que ele passa se preocupando com a senhora sozinha nesta casa enorme, decidi que já havia lutado o suficiente. Talvez estivesse realmente ficando velha demais para brigar. Assinei os papéis para uma estadia temporária no residencial, acreditando na promessa de Ricardo de que seria só até encontrarmos uma solução melhor. Levei apenas 2 malas. O restante ficaria guardado na casa, disse Ricardo. Tudo estará esperando quando a senhora voltar. Olhando para trás, me pergunto se ele já não sabia que aquele seria um caminho sem volta. O residencial Bela Vista era limpo e organizado, mas não era um lar. Meu quarto era menor que meu antigo banheiro, mal acomodando uma cama de solteiro, um criado mudo e uma poltrona pequena. As paredes brancas não podiam ser decoradas. Normas da casa para manter o padrão, explicou a coordenadora. Na primeira semana, Ricardo e Vanessa me visitaram 3 vezes, trazendo mais algumas roupas e objetos pessoais. Na segunda, apenas uma vez, com desculpas sobre um projeto importante no trabalho de Ricardo. No primeiro mês, as visitas se tornaram telefonemas rápidos. Estamos ocupados com a renovação da casa, explicou Vanessa durante uma dessas ligações. Renovação? Que renovação? Perguntei confusa. Só algumas melhorias. Para quando a senhora voltar, claro. Deixa tudo mais prático para a sua idade. Foi nesse momento que uma pequena semente de suspeita começou a germinar em minha mente. Mas ainda não conseguia acreditar no que meu coração começava a temer. Afinal, era meu filho. O menino que um dia prometeu com a sinceridade dos seus 7 anos. Quando você ficar velhinha, mamãe, vou cuidar de você como você cuida de mim. À noite, deitada na cama estranha do residencial, eu me perguntava onde aquele menino havia se perdido. E quando exatamente eu havia me transformado de mãe em fardo. Você já se sentiu como se nem estivesse lá, mesmo estando bem no meio da festa? Era assim que me sentia no residencial Bela Vista. Todas as manhãs, às 7 em ponto, uma funcionária batia na porta para verificar se eu havia tomado os remédios. Às 7h30, café da manhã no refeitório coletivo. Sem opções alternativas, sem a possibilidade de tomar meu café da forma que gostava, com uma pitada de canela. Às 9h, atividades recreativas, que consistiam principalmente em assistir programas de televisão ou fazer quebra-cabeças infantilizados. Para alguém que passou a vida administrando uma sala de aula, corrigindo provas até tarde, cuidando de uma casa e de um filho, a rotina era opressivamente limitante. Eu me sentia como um pássaro engaiolado, observando pela janela a liberdade que uma vez foi minha. Foi nesse momento difícil que conheci Dona Clélia, minha vizinha de quarto. Aos 75 anos, ela tinha uma energia e lucidez admiráveis. Diferente de mim, estava ali por escolha própria, após a perda do marido. Não queria dar trabalho para meus filhos, ela explicava, enquanto tricotava o que parecia ser o 10º par de luvas para seus netos. Após 2 semanas dividindo o quarto, notei algo curioso. Seus filhos a visitavam religiosamente todos os domingos. Traziam os netos, flores, livros novos, contavam as novidades da semana. O contraste com minhas próprias visitas cada vez mais raras era doloroso. Seu filho ligou hoje? Perguntou Clélia certa tarde, quando notou meu olhar fixo no telefone silencioso. Não ainda. Deve estar ocupado com o trabalho. Respondi automaticamente. Clélia apenas assentiu, seus olhos sábios vendo além da minha desculpa educada. Meu sobrinho Carlos vem me visitar amanhã. Ele é um amor. Sempre traz docinhos escondidos da coordenação. Você vai gostar dele. Carlos, um homem de meia idade com um sorriso gentil. Era corretor de imóveis e advogado. Como prometido, trouxe bombons artesanais escondidos em uma pasta de documentos, fazendo-nos sentir como colegiais quebrando regras. Conversamos sobre livros, política, o preço absurdo dos remédios.
Ele me tratava como uma pessoa normal, não como uma idosa frágil. Em sua terceira visita, um mês após minha chegada, Carlos chegou com uma expressão estranha. Dona Marlene, espero não estar sendo intrometido, mas preciso perguntar algo. A senhora autorizou a venda de sua casa? Senti o sangue gelar em minhas veias. Venda. Minha casa não está à venda. Carlos abriu seu tablet e mostrou-me um anúncio. Casa espaçosa em localização privilegiada, recém-renovada. Proprietários motivados. O endereço era o meu. As fotos mostravam minha sala, agora sem os móveis antigos que tanto amava, com paredes recém-pintadas em cores neutras que nunca escolheria. Isso deve ser um engano, sussurrei, mas sabia que não era. De repente, tudo fazia sentido. A insistência em me colocar no residencial, a menção à renovação, as visitas cada vez mais raras. A casa ainda está no seu nome? Perguntou Carlos delicadamente. Sim, não assinei nenhuma transferência ou procuração. Disso eu tinha certeza absoluta. Então, eles não podem vendê-la legalmente sem sua assinatura, afirmou Carlos. Dona Marlene, perdoe-me a franqueza, mas isso parece uma tentativa de vender um imóvel sem o consentimento da proprietária. Quando Carlos e Clélia saíram para o lanche da tarde, fiquei sozinha com meus pensamentos turbulentos. Liguei para Ricardo de imediato, mas a chamada foi para a caixa postal. Tentei Vanessa, mesmo resultado. Finalmente, horas depois, Ricardo retornou. Mãe, que bom que ligou. Estamos com saudades. Como está se sentindo? Ricardo, por que minha casa está anunciada para venda? O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Finalmente ele gaguejou. Quem disse isso? Vi o anúncio online, com fotos. A casa totalmente modificada por dentro. Sem meus móveis, sem minhas cortinas, sem os quadros do seu pai. Mãe, calma. Íamos contar para a senhora. É para garantir seu conforto no residencial por muitos anos. Aquela casa é muito grande, dá muito trabalho. E o dinheiro da venda pode ser investido no seu bem-estar futuro. Fizemos alguns ajustes para valorizar o imóvel. Só isso. Alguns ajustes. Vocês removeram meus pertences, minhas memórias. E tudo isso sem meu consentimento? A senhora não está em condições de tomar essas decisões difíceis. Após o AVC foi leve. O médico disse que estou perfeitamente capaz. E a casa está no meu nome, Ricardo. Legalmente não pode ser vendida sem minha assinatura. A conversa que se seguiu foi uma das mais dolorosas da minha vida. Ricardo alternava entre justificativas vazias sobre pensar no meu futuro e insinuações de que eu não estava mentalmente capaz de gerenciar meus bens. Quando finalmente desligamos, eu sabia que havia sido enganada e manipulada pelo meu próprio filho. Naquela noite, chorei pela primeira vez desde que chegara ao residencial. Não pela casa em si, embora ela significasse muito, mas pela traição. Como pôde Ricardo, o menino que embalei em meus braços quando a febre o atacava, o adolescente para quem costurei fantasias de última hora, o jovem para quem sacrifiquei meus próprios sonhos, me tratar como um obstáculo a ser removido. Pela manhã, algo havia mudado dentro de mim. As lágrimas secaram, deixando uma clareza que não sentia há meses. Se meu próprio filho me via como descartável, eu precisava me tornar minha própria defensora. Carlos é um bom advogado? Perguntei a Clélia durante o café da manhã. Um dos melhores da cidade. Por quê? Porque preciso de ajuda legal. Vou retomar o controle da minha vida. Nos dias que se seguiram, com a ajuda discreta de Clélia e depois de Carlos, comecei a planejar minha saída. Carlos me explicou que eu poderia deixar o residencial a qualquer momento, já que havia sido admitida voluntariamente e não havia nenhuma interdição legal contra mim. A senhora é plenamente capaz aos olhos da lei, garantiu-me Carlos. Pode ir e vir como quiser, gerenciar seus bens, tomar todas as decisões sobre sua vida. Ninguém pode impedi-la. Lentamente fui me apropriando desse conhecimento, sentindo uma força ressurgir dentro de mim. Não era apenas uma questão de recuperar minha casa. Era sobre
recuperar minha dignidade e autonomia. Quando Ricardo me ligou na semana seguinte, fui cordial, evitando confronto. Deixei-o acreditar que havia aceitado minha situação, que confiava em suas decisões. Era mais fácil planejar minha saída se ele não suspeitasse de nada. "Está gostando mais do residencial, mãe?" perguntou ele com evidente alívio na voz. "Estou me adaptando", respondi vagamente. "As pessoas são gentis. Viu? Eu disse que seria melhor para você. Mais tranquilo, sem preocupações." "Sim, filho. Você sempre soube o que é melhor para mim", disse com uma ironia que ele não captou. Quando desliguei, senti-me estranhamente poderosa. Pela primeira vez em meses, eu tinha um plano, um propósito. Não seria mais a mãe passiva, o fardo inútil. Seria a protagonista da minha própria história. E o primeiro capítulo dessa nova fase começaria com meu retorno para casa. Às vezes, o silêncio é o som mais alto do mundo. Foi o que descobri naquela quarta-feira, 3 meses após minha internação no residencial Bela Vista, quando finalmente retornei à minha casa. O lugar estava em silêncio, mas parecia gritar com todas as mudanças. A saída do residencial foi surpreendentemente fácil. Escolhi um dia em que sabia que Ricardo estaria em uma viagem de negócios. Informação que obtive casualmente durante nossa última conversa telefônica. Com a ajuda de Carlos, que gentilmente se ofereceu para me acompanhar, simplesmente informei a coordenação que estava saindo. "Mas seu filho precisa vir buscá-la, dona Marlene", disse a recepcionista confusa. "Na verdade, não", respondeu Carlos mostrando o documento que havia preparado. "A dona Marlene é legalmente capaz e está aqui por vontade própria. Não há nenhuma ordem judicial ou médica que a obrigue a permanecer." A jovem hesitou, claramente sem saber como proceder. Finalmente chamou a coordenadora, que após uma breve conversa com Carlos, concordou relutantemente com minha saída. "Seu filho ficará muito preocupado", ela tentou uma última vez. "Mandarei uma mensagem assim que estiver instalada", respondi com uma tranquilidade que não sentia. No táxi, a caminho de casa, uma mistura de ansiedade e determinação me dominava. O que encontraria? Quanto da minha vida anterior ainda estaria lá? A resposta veio assim que Carlos usou suas habilidades para abrir a porta, cuja fechadura havia sido trocada. Minha casa, mas não minha casa. As paredes, antes de um amarelo suave que escolhi com Augusto, agora eram de um cinza impessoal. Os móveis antigos da sala haviam desaparecido, substituídos por peças modernas e sem personalidade que claramente foram escolhidas para agradar compradores em potencial, não para serem vividas. "Fizeram um bom trabalho de preparação para a venda", comentou Carlos profissionalmente, embora seu tom revelasse simpatia pela minha situação. Caminhei lentamente pelos cômodos, absorvendo cada mudança. A cozinha, onde preparei milhares de refeições para minha família, agora tinha bancadas de granito e eletrodomésticos de aço inoxidável que nunca usei. O quarto que dividi com Augusto por 30 anos estava irreconhecível, com papel de parede moderno e uma cama king size que ocupava quase todo o espaço. O quarto de Ricardo, que mantive intacto mesmo após sua saída de casa, um santuário de memórias de sua infância e adolescência, havia sido transformado em um home office, sem nenhum vestígio de que um dia foi o refúgio do menino que criei. "Onde estão minhas coisas?", murmurei, mais para mim mesma que para Carlos. Seguindo um instinto, abri a porta do porão. Lá estavam, empilhadas sem cuidado, as fotografias de família, os livros que colecionei por décadas, o sofá antigo onde tantas vezes sentei para corrigir provas, a poltrona preferida de Augusto. Minha vida reduzida a objetos descartáveis, aguardando provavelmente uma caçamba de lixo após a venda da casa. Algo mudou dentro de mim naquele momento. A dor da traição deu lugar a uma determinação fria. "Vamos ao meu quarto", disse a Carlos. "Preciso verificar algo." No fundo do armário, atrás de uma tábua solta que nem Ricardo conhecia, estava uma pequena caixa de metal. Lá guardei, ao longo dos anos, documentos importantes.
a escritura original da casa, minha certidão de casamento, o testamento de Augusto, as apólices de seguro e algo que Ricardo jamais imaginou: o registro de um pequeno apartamento que Augusto e eu compramos como investimento anos atrás e alugávamos discretamente. Graças a Deus, suspirei aliviada. Está tudo aqui. Eles não poderiam completar a venda sem sua assinatura, Dona Marlene, mas claramente estavam preparando tudo para pressioná-la a assinar quando o momento fosse propício. Enquanto vasculhava a casa em busca de mais pistas, encontrei na gaveta do escritório algo que me gelou o sangue. Um documento parcialmente preenchido para minha interdição judicial por incapacidade cognitiva. Só faltavam as assinaturas do médico e do juiz. A data planejada era para o mês seguinte. Isso é gravíssimo, disse Carlos ao ver o documento. Estavam preparando uma interdição sem seu conhecimento. Se conseguissem, Ricardo teria controle total sobre seus bens e decisões. Sentei-me na cadeira mais próxima, atordoada. Não era apenas a casa que meu filho queria tomar. Era minha autonomia, minha identidade como pessoa capaz. Como chegamos a esse ponto? Quando meu filho, que criei com tanto amor e sacrifício, decidiu que eu era dispensável. Lembrei-me de tantos momentos. Eu, acordando às 5h para preparar seu café antes de ir para a escola. Eu, usando meu 13º para comprar-lhe a bicicleta que tanto queria. Eu, ficando acordada até tarde para ajudá-lo com o trabalho de conclusão de curso, quando a faculdade parecia difícil demais. Talvez o problema tenha sido justamente esse: dar demais, sacrificar demais, sem ensinar o valor das coisas, o respeito pelo outro. Ou talvez fosse simplesmente a ganância, alimentada por Vanessa, que sempre achou nossa casa um desperdício para uma viúva sozinha. "O que pretende fazer agora, Dona Marlene?" perguntou Carlos, interrompendo meus pensamentos. "Primeiro quero minha casa de volta, legalmente protegida. Depois vou decidir o que fazer com ela. Nos meus termos, não nos deles." Nos dias seguintes, com a ajuda de Carlos, tomei medidas legais para proteger meu patrimônio. Registrei formalmente minha saída voluntária do residencial. Contratei um serviço de segurança para trocar as fechaduras novamente e instalar um sistema de alarme. Transferi minhas contas bancárias para uma nova agência, cancelando qualquer acesso que Ricardo pudesse ter. Embora a casa estivesse diferente, era ainda meu lar. Resgatei do porão meus pertences mais queridos, recolocando-os aos poucos, reclamando meu espaço. As paredes continuariam cinzas por enquanto. Eu tinha planos maiores e não valia a pena repintá-las ainda. Porque, após muito refletir, decidi que venderia a casa. Não pelos motivos de Ricardo, não sob pressão, mas porque agora representava um capítulo da minha vida que precisava fechar. Usaria o dinheiro para comprar um lugar menor, mais adequado para mim, e investiria o restante no meu futuro. Nos meus termos, com minha dignidade intacta. E assim, com uma tranquilidade que surpreendeu até a mim mesma, preparei-me para o inevitável confronto que viria quando Ricardo descobrisse que seu plano havia fracassado. Nunca imaginei que o dia mais feliz dele seria o pior da minha vida. Mas também nunca imaginei que veria meu filho adulto chorando na minha porta com uma ordem de despejo nas mãos. Uma inversão tão completa que parecia quase poética. Ricardo descobriu que eu havia retornado à casa 3 dias depois da minha chegada. Primeiro vieram as ligações insistentes, dezenas delas, que deixei cair na caixa postal. Depois, as mensagens de texto, alternando entre preocupação exagerada e irritação mal disfarçada. "Mãe, onde você está? Estamos preocupadíssimos. Por favor, atenda o telefone. É perigoso você estar sozinha. Isso é muito irresponsável da sua parte, depois do que pagamos pelo residencial." A última frase revelava tanto. Não era preocupação, era frustração por ter perdido o investimento. Quando finalmente decidi atender, mantive a conversa breve e direta. "Estou em casa, Ricardo. Minha casa." "Como assim? Como saiu do residencial?"
Como entrou na casa? As fechaduras foram trocadas por segurança e... Sou uma adulta capaz, filho. Saí porque quis. Entrei na minha própria casa como proprietária que sou. E agora, se me der licença, estou ocupada reorganizando meus pertences que encontrei empilhados no porão. O silêncio do outro lado foi revelador. Quando ele falou novamente, sua voz tinha um tom controlado, como quando negociava com clientes difíceis. Mãe, vamos conversar pessoalmente. Estou indo aí agora. Hoje não é conveniente. Estou com visitas. Visitas? Quem? Amigos. Pessoas que se importam comigo como pessoa, não como obstáculo. A campainha tocou exatamente às 8 horas da manhã seguinte. Ricardo estava lá, sozinho, com expressão que misturava indignação e tentativa de controle. Podemos conversar? Perguntou sem cumprimentar. Convidei-o a entrar, indicando a sala onde agora eu havia restaurado meu antigo sofá, destoando completamente da decoração neutra que eles haviam implementado. O que aconteceu, mãe? Por que fugiu do residencial daquele jeito? Eles têm uma política de 30 dias para cancelamento, sabe? Perdemos 3 meses de mensalidade. Mais uma vez o dinheiro. Não preocupação com meu bem-estar. Não alegria por me ver bem e em casa. O dinheiro perdido. Não fugi de lugar nenhum, Ricardo. Saí por decisão própria de um lugar onde fui colocada sob falsas premissas. E agora estou curando a ferida de descobrir que meu único filho me via como um fardo inútil que precisava ser removido para que pudesse vender minha casa. Ele empalideceu. Quem disse isso? Você mesmo numa conversa telefônica com Vanessa, nesta mesma sala, um dia antes de eu concordar em ir para o residencial. E não negue, encontrei os documentos do plano de venda da casa. E até mesmo o início do processo de interdição judicial. Ricardo passou da palidez ao rubor, do espanto à defensiva. Mãe, a senhora está distorcendo tudo. Sim, planejamos vender a casa, mas para seu benefício. Esta casa é grande demais, dá trabalho demais. A senhora teve um AVC, poderia ter outro. E quanto à interdição, era apenas uma precaução, caso a senhora ficasse... confusa. Confusa? Ricardo, olhe para mim. Levantei-me, erguendo o queixo. Tenho 68 anos, não 98. Sou professora aposentada. Leio diariamente, faço palavras cruzadas. Administrei esta casa por décadas. O médico confirmou que estou em plena capacidade mental. A única confusão aqui é sua, achando que poderia tomar decisões pela minha vida sem meu consentimento. Passamos quase 1 hora nessa discussão circular. Ricardo alternava entre justificativas vazias e tentativas de manipulação emocional. Depois de tudo que fizemos por você... só pensamos no seu bem. Pai teria entendido. A menção a Augusto foi a gota d'água. Não ouse usar seu pai nessa conversa. Ele nunca teria concordado com isso. E você sabe disso. Quando o Ricardo finalmente saiu, parecia mais resignado que arrependido. Prometeu voltar com Vanessa para resolvermos isso como família. Não imaginava o que estava por vir. 2 semanas se passaram sem notícias dele. Usei esse tempo para consultar um corretor de confiança indicado por Carlos e colocar a casa à venda, por decisão própria, em meus termos. O valor sugerido foi significativamente maior que o anunciado por Ricardo, justamente porque não havia pressa ou proprietários motivados. Foi numa tarde chuvosa, ironicamente similar àquela em que tudo começou, que Ricardo apareceu novamente. Desta vez, seu rosto estava inchado, olhos vermelhos, mãos trêmulas segurando um papel amassado. Mãe, sua voz mal saía. Preciso da sua ajuda. Com dificuldade explicou a situação. Ele e Vanessa haviam se endividado profundamente com a reforma da casa. Minha casa. Acreditando que a venda seria rápida e lucrativa. Haviam usado o próprio apartamento como garantia para os empréstimos. Agora, com a venda suspensa e as parcelas atrasadas, o banco ameaçava executar a hipoteca. Estamos prestes a ser despejados, mãe. Não temos para onde ir. Olhei para aquele homem. Meu filho, sim, mas agora um estranho em muitos sentidos.
e senti uma mistura complexa de emoções. A mãe em mim queria protegê-lo, como sempre fiz. Mas a mulher que fui traída e descartada por ele precisava manter limites claros. "Quanto vocês devem?" perguntei calmamente. Ele mencionou uma soma considerável, quase metade do valor da casa. "E o que espera que eu faça?" Pensei que talvez pudesse nos emprestar o dinheiro, ou até deixar que morássemos aqui temporariamente, até resolvermos nossa situação. A ironia era quase dolorosa. Temporariamente? Como minha estadia no residencial seria temporária? Ele baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. "Ricardo, coloquei a casa à venda." "O quê?" Sua cabeça levantou-se bruscamente. "Mas acabou de voltar. Por que venderia?" "Porque é minha decisão. Vou comprar um apartamento menor e investir o restante. A diferença é que faço isso por escolha, não por ser forçada." E nós?" Respirei fundo antes de responder. Era o momento mais difícil, mas também o mais necessário. "Vocês são adultos, Ricardo. Fizeram escolhas, agora precisam enfrentar as consequências." "Está nos abandonando?" Sua voz subiu, incrédula. Depois de tudo que vocês fizeram por mim?" Interrompi, minha voz calma, mas firme. Como me chamar de fardo inútil? Como me internar num residencial contra minha vontade? Como tentar vender minha casa sem meu consentimento? Como iniciar um processo de interdição pelas minhas costas? Ele não tinha respostas, apenas lágrimas de autocomiseração. "A casa já tem 3 interessados", continuei. "Quando for vendida, comprarei meu apartamento. O restante será investido para minha aposentadoria. E nós ficamos na rua?" A indignação substituiu as lágrimas. "Essa foi sua escolha quando decidiu que eu era dispensável, filho. Não a minha." Aquela noite, depois que Ricardo saiu furioso batendo a porta, fiquei acordada refletindo. Não sentia alegria pela situação difícil dele. Apenas uma certeza tranquila de que estava finalmente priorizando minha própria vida. O ciclo de sacrifício incondicional havia terminado. Era hora de viver meus anos restantes com dignidade e em meus próprios termos. Posso te contar como num só minuto eu deixei de ser mãe e virei um incômodo? A transformação não acontece de repente. É construída em pequenos momentos de desrespeito, em olhares impacientes, em decisões tomadas sobre você sem sua participação. Até que um dia, você se vê tratada não como pessoa, mas como um problema a ser resolvido. 2 meses se passaram desde aquela tarde em que Ricardo apareceu com a ordem de despejo. A casa foi vendida na semana seguinte, por um valor que superou minhas expectativas. Com o dinheiro, comprei um apartamento confortável em um condomínio para pessoas acima de 60 anos. Minha escolha, não uma imposição. É um lugar agradável, com segurança, jardins bem cuidados e atividades sociais para quem deseja participar. Meu apartamento tem 2 quartos, um para mim e outro que transformei em um escritório, biblioteca, onde finalmente estou escrevendo o livro de memórias que adiei por tanto tempo. Ricardo e Vanessa realmente perderam seu apartamento. Soube disso por Carlos, que manteve contato e se tornou um amigo querido. Eles estão morando de aluguel em um bairro distante, bem mais modesto que o condomínio de alto padrão onde viviam. Ricardo tentou me contatar diversas vezes após o despejo, alternando entre recriminações amargas e pedidos desesperados de ajuda. Respondi apenas à última mensagem, com palavras medidas. Quando estiver pronto para uma relação baseada em respeito mútuo, podemos conversar. Até lá, desejo que encontre seu caminho, como tive que encontrar o meu. As pessoas frequentemente me perguntam se não sinto culpa, se não é meu dever como mãe ajudar meu filho, independentemente do que ele tenha feito. Minha resposta é simples. O amor verdadeiro inclui limites saudáveis. Sem eles não é amor, é submissão. Não deixei Ricardo na rua por vingança. Deixei que enfrentasse as consequências de suas próprias escolhas por respeito a mim mesma e, no fundo, a ele. Que tipo de lição seria se, após tentar me apagar, ele fosse recompensado com mais sacrifícios da minha parte?
Minha vida agora tem um ritmo próprio, escolhido por mim. Participo de um grupo de leitura nas terças-feiras. Nas quintas, faço aulas de aquarela. Um talento que descobri tardiamente e que me traz imensa alegria. Aos domingos, frequento uma igreja diferente da antiga, onde fiz novas amizades e onde ninguém me conhece como a mãe do Ricardo. Clélia, minha companheira do residencial, agora vive no mesmo condomínio, 3 andares acima. Tomamos chá juntas quase diariamente, rindo de nossas experiências compartilhadas e apoiando uma a outra nos dias difíceis. Foi durante um desses chás que recebi uma ligação inesperada. Era Vanessa. Dona Marlene? Sou eu, sua nora. Sua voz soava diferente, sem a confiança excessiva de antes, sem o tom condescendente. Olá, Vanessa. Como está? Não muito bem, para ser sincera. Ricardo e eu nos separamos. Não fiquei particularmente surpresa. Relacionamentos construídos sobre valores materiais raramente sobrevivem aos tempos difíceis. Sinto muito, respondi. E era verdade. Não desejava infelicidade a ninguém. Queria pedir desculpas, continuou ela, surpreendendo-me. Fui terrível com a senhora. Tratei-a como um obstáculo, não como uma pessoa. Era jovem e ambiciosa. Achei que a casa seria um atalho para a vida que queria. A sinceridade em sua voz era inegável. Após uma pausa, respondi. Agradeço suas desculpas, Vanessa. São importantes para mim. A senhora acha que um dia poderá me perdoar? Refleti antes de responder. Perdão não é algo que se dá ou recebe como um presente, Vanessa. Estou nesse processo. E seu reconhecimento ajuda. Depois dessa conversa, tive alguns encontros com Vanessa. Curiosamente, desenvolvemos uma relação mais honesta que a que tínhamos antes. Ela estava genuinamente interessada em recomeçar, em aprender com seus erros. Ricardo, por outro lado, ainda não havia chegado a esse ponto. Em nosso único encontro após a venda da casa, um café rápido em um lugar neutro, ele oscilou entre justificativas e recriminações. Se não tivesse sido tão teimosa, se tivesse entendido que só queríamos ajudar, agora estou sem nada por sua causa. Não, Ricardo, corrigi gentilmente. Está sem nada porque tentou tomar o que não era seu. Há uma grande diferença. Ele ainda tem um longo caminho pela frente. E eu não posso percorrê-lo por ele. Esta manhã, enquanto tomava meu café na pequena varanda do meu novo apartamento, observando o nascer do sol pintar o céu de laranja e rosa, percebi algo importante. Pela primeira vez em décadas, estou vivendo verdadeiramente para mim. Não como mãe, não como esposa, não como professora. Embora todas essas identidades continuem sendo parte de quem sou. Mas agora, primeiramente, como Marlene. A dor da traição nunca desaparecerá completamente. Há cicatrizes que o tempo não apaga totalmente. Mas essas cicatrizes também são marcas de sobrevivência, de força, de autorrespeito reconquistado. Se Ricardo um dia encontrar o caminho de volta, não como um filho que vê a mãe como recurso a ser explorado, mas como um adulto capaz de uma relação saudável, minha porta estará aberta. Não para retomar o que tínhamos antes, mas para construir algo novo, baseado em respeito mútuo. Enquanto isso, vivo cada dia plenamente. Planto flores na minha pequena varanda. Pinto aquarelas que capturam memórias preciosas. Escrevo capítulos do meu livro, contando histórias que merecem ser preservadas. Faço amizades genuínas, baseadas em quem sou agora, não em quem fui. A ironia não me escapa. Foi precisamente ao ser tratada como um fardo inútil que encontrei a força para me libertar e descobrir meu verdadeiro valor. A casa que Ricardo tanto cobiçava acabou sendo o instrumento da minha emancipação, não da minha prisão. As flores da minha varanda balançam suavemente com a brisa da manhã. Resistentes, coloridas, vivas, como eu. E neste momento, isso é mais que suficiente. É uma vitória completa.